Deuteronômio 19. Cidades de refúgio. Deuteronômio 19, versículo 1. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações. Deuteronômio 19, versículo 2. Separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse. Deuteronômio 19, versículo 3. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança a vocês e façam nela vias de acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Deuteronômio 19, versículo 4. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Deuteronômio 19, versículo 5. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta e, ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Deuteronômio 19, versículo 6. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. Deuteronômio 19, versículo 7. É por isso que ordeno a vocês que separem 3 cidades. Deuteronômio 19, versículo 8. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles. Deuteronômio 19, versículo 9. Separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje ordeno a vocês, amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Deuteronômio 19, versículo 10. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Deuteronômio 19, versículo 11. Mas, se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades. Deuteronômio 19, versículo 12. As autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que morra. Deuteronômio 19, versículo 13. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Deuteronômio 19, versículo 14. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberão na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para que dela tomem posse. Deuteronômio 19, versículo 15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 19, versículo 16. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime. Deuteronômio 19, versículo 17. Os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Deuteronômio 19, versículo 18. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo. Deuteronômio 19, versículo 19. Deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. Deuteronômio 19, versículo 20. O restante do povo saberá disso e terá medo e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Deuteronômio 19, versículo 21. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho,
dente por dente, mão por mão, pé por pé.